Olá, pessoal. Você já leu na Bíblia aqui, quando Jesus foi preso até chegar no ponto da crucificação? Aí, aqui em Mateus 26, do 47 em diante, né, na parte do Novo Testamento, conta bastante sobre essa história, sobre a crucificação de Jesus, né? A sua prisão, que as pessoas fizeram com ele, as pessoas que diz que aceitaram ele como Deus, como o Filho de Deus, mas no dia da crucificação empunhararam, deram empunhalada nele, cuspiram, blasfemaram contra ele. Se você pegar o capítulo aqui, né, de 26, do capítulo 26 de Mateus, tem bastante coisa sobre isso aqui, né? Mas eu quero dar um ênfase aqui mais na parte de Mateus 26, no verso 67. Então cuspiram no rosto e deram empunhaladas, e outros os blasfemavam. Imagina Jesus naquele tempo ali que ele estava indo para a prisão, que ele foi preso, e aí as pessoas que um dia falaram que era de Cristo, elas cuspiram nele, ela maltratou ele. Por que eles fizeram tudo isso daí? Porque eles tinham medo dos guardas, do pessoal daquele tempo, que quem era seguidor de Jesus e falasse que era seguidor de Jesus, ia sofrer as mesmas consequências com eles, morte, enfim, ia ser apedrejado, ia ser tudo isso. Tanto que Pedro, mais para frente, o nega, porque Pedro o negou para não morrer naquele momento ali. Então, muitas pessoas fizeram isso. Até aquelas pessoas que seguiram ele. Eu não sei muito direito a história, mas provavelmente até pessoas que receberam um milagre naquele momento pode ser que negou Jesus ali naquele momento, principalmente na parte da prisão dele. Mas você vê Pedro negou ele 3 vezes. E ele falou para Pedro que Pedro ia negar, e Pedro estava junto com ele. Aí olhando nessa frase aqui, né, e cuspiram no rosto e deram empunhaladas e outros blasfemaram. Imagina comigo agora nesse exato momento, Jesus naquele momento. Ele carrega uma cruz, ele vai diante do governador, diante do pessoal ali, e as pessoas acusando ele que ele era o falso Messias. E nisso ele já fez um monte de milagres, um monte de coisa, e ele sendo bom para as pessoas, fazendo milagre, abençoando o povo, fazendo multiplicação, ressuscitando mortos, curando cego, enfim, fazendo um monte de coisa. Quando você lê o Novo Testamento, você vê a história de Jesus, tantos milagres e prodígios que ele fez. E aí você vê Jesus, um cara bom, um cara que fez o bem para a humanidade naquele tempo e faz até hoje, né? Mas vamos falar lá atrás. Ele fez um bem para a humanidade naquele tempo lá. E mesmo assim as pessoas o negaram. As pessoas cuspiram. As pessoas atacaram pedra nele. Não ajudaram ele. Só queria ele como um favor, o pai rico, e depois o negavam. E nesse caminho da crucificação, um monte de pessoa que ele ajudou, quantas pessoas também não negou ele naquele tempo com medo de morrer, porque era seguidor de Jesus. Imagine a tristeza também que Jesus estava tendo naquele momento por estar cumprindo um propósito de Deus, que tinha morrer pelos nossos pecados e levar sobre si as doenças, as enfermidades, pagar um preço por nós, pelos nossos pecados na cruz, e nos dar a oportunidade de a gente ter o perdão e ter a salvação, que é a vida eterna. Imagina Jesus fazendo tudo que é certo, tudo que é bom, e ainda sendo maltratado. Eu fico imaginando comigo hoje a tristeza que Jesus estava ali também. Por mais que ele estava cumprindo o propósito de Deus,
Ele estava triste ali naquele momento, tanto que chega no final ele fala: Senhor, livra de mim esse cálice, porque ele já não estava mais aguentando. E Jesus não estava triste naquele momento? Aí você para pensar hoje em dia, o ser humano que é bom, que ajuda, que é o fechamento com as pessoas, que está sempre ali disposto para ajudar o próximo. E mesmo assim, ele ajudando o próximo, as pessoas o julgam, acham errado ele. Se ele erra uma vez, é 1000 condenações. Imagine quantas vezes você está triste agora nesse momento, por estar fazendo tanta coisa boa e as pessoas o maltratando. As pessoas, e você acha que é pessoa da rua, o vizinho? É pessoa de dentro de casa. Pedro andava junto com ele e o negou, porque Pedro ficou com medo de morrer. Aí você pensa, Jesus um cara bom, fez o bem para a humanidade e no fim das contas estava triste por fazer o bem, mas ele tinha um propósito para cumprir. E nós, muitas das vezes, somos bons para a nossa família, somos bons para o nosso próximo, seja no trabalho, seja em casa, seja para aquelas pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor, e mesmo assim aquelas pessoas nos veem como ruim, como diz aquele ditado, ovelha negra. Você acha que você já não passou por essa situação? Ou você pode estar até passando por essa situação? Por esse momento ruim. Esse momento que você faz, entrega de tudo. Aos seus olhares, você é bom. Ou você já fez tanta coisa boa. E de repente, você vê tudo desmoronando. Você vê tudo indo abaixo. E as pessoas te julgando. As pessoas te condenando. Cuspindo, te apunhalando pelas costas, e você é uma pessoa que está sempre com aquelas pessoas, no modo de dizer hoje, o fechamento. Você é o fechamento daquela pessoa, aquela palavra, tamo junto, você é aquela pessoa do tamo junto. E ainda te tiram como ruim, ainda falam mal de você lá fora para outras pessoas. Imagina Jesus, bom, e foi tido como ruim. Muitas das vezes você é bom e está tido como ruim para as pessoas. Isso nos deixa muito triste. Isso deixa o ser humano triste. Jesus com certeza ficou triste por ele ajudar tanta pessoa. E muitas das vezes você também está triste por ajudar tanta pessoa, fazer tanto pelas pessoas e ainda ser o ruim da história. Mas Jesus tinha um alvo principal no final, que além de sofrer todas essas consequências de dor, sofrimento, traição, o nome de Deus ia ser glorificado e através do sacrifício, Jesus ia para o céu, ia ser glorificado e o plano de Deus ia se cumprir. Tinha algo para se cumprir. Por isso que nós temos que fazer igual Jesus. Temos que suportar para um plano maior. É claro que muitas das vezes isso nos entristece, isso nos enfurece e a gente não queremos isso. Somos seres humanos, isso aqui sangra, isso aqui dói. Infelizmente a gente não fica 100% espiritualmente. Muitas das vezes o homem carnal está falando e a gente retribui as mesmas formas, mas a gente tem que fazer o máximo para concentrar nossa fé em Deus para o plano maior se cumprir. Se a gente vencer essas tentações, essas traições, essas manipulações que as pessoas estão fazendo com nós, o plano maior de Deus lá na frente vai se cumprir na nossa vida. De Deus, o de Jesus se cumpriu, foi glorificado e foi para junto do Pai. O nosso, muitas das vezes, está acontecendo isso, é porque tem uma bênção gigante para chegar na nossa vida. E muitas das vezes, quando a bênção está para chegar, o diabo investe pesado. O diabo começa a trazer coisas para sua vida que você menos espera para te apontar, para te criticar. Até aquela pessoa que você sempre ajudou, é ela que vai te criticar. Então, o plano maior de Deus vai se cumprir.
Só temos que manter a fé, resistir. Temos que fazer igual Jesus, sofrer calado. E é difícil sofrer calado nos dias de hoje. Muitas das vezes tem pessoas que são pavio curto e estoura, esquece da razão, esquece de Jesus. E no fim acabamos errando junto, sendo igual às outras pessoas. Mas nós temos que resistir, fazer diferente, sofrer calado, para que o plano maior de Deus se cumpra em nossa vida e aquela bênção que tá para chegar, ela venha em nossa vida e ela vai vir, porque a gente está resistindo, a gente está perseverando. O que a gente não pode fazer é retribuir da mesma forma que recebemos. Eu sei que muitas das vezes a gente erra por retribuir da mesma forma, mas a gente tem que fazer diferente, a gente tem que mostrar que nós é imagem e semelhança do Criador e sofrer calado e deixar que o Espírito de Deus faça e que Deus julgue essas situações em nossa vida. Porque a gente fazendo a nossa parte, Deus faz a parte dele. Jesus fez a parte dele. E Deus fez a parte dele. E Jesus foi glorificado. E nós vai ser glorificado como uma bênção que está próximo a chegar. Então temos que ter um campo de visão espiritual aberto. Suportar e resistir. Que a bênção vai chegar na nossa vida. Então resista. Jesus resistiu. Muitas das vezes o traidor está do seu lado. A pessoa que vai negar está do seu lado. Mas temos que manter a fé e perseverar no Senhor Jesus Cristo, pois isso vai ser o divisor de água da nossa vida. As bênçãos vão chegar na nossa vida, Deus vai ser glorificado em nossas vidas e assim vai ser a diferença e Deus vai mostrar a diferença daqueles que são e dos que não são, dos que servem e que não servem. Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa mensagem entre no coração de vocês, da sua família, da sua casa. Você que está precisando, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida e o caminho de cada um de vocês. E Deus seja com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.